E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a resposta. PET 5, semana 1, terceiro ano. A primeira questão é o seguinte: na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, no século V a.C., desenvolveu-se uma corrente de pensadores conhecidos como sofistas, tidos como sábios. Eram pagos para ensinar aos jovens principalmente a arte da argumentação. Abaixo, considere as afirmações sobre a importância que esta arte tinha em seu pensamento. 1. Os sofistas não acreditavam na verdade absoluta. Para eles, o importante era conseguir convencer os outros de suas ideias. Se encontra essa questão, de fato, os sofistas eles não acreditavam que havia uma verdade absoluta. Então, segundo eles, a verdade era considerada como uma experiência pessoal. Ou seja, cada um tinha sua verdade. Então a questão da verdade para o sofista era algo relativo. Tá certo? A segunda, os sofistas acreditavam que uma boa argumentação era a única maneira de se chegar ao conhecimento da verdade absoluta. Como foi falado anteriormente, né, na questão 1, eles não acreditavam na verdade absoluta. Entende? Então, se eles não acreditavam na verdade absoluta, logo, eles também não acreditavam que o conhecimento levaria à verdade absoluta. Então, esta não corresponde com a verdade. 3. Os sofistas acreditavam que, através dos argumentos, era possível se chegar à melhor solução em cada caso. Na realidade, o que os sofistas preocupavam era preparar o cidadão para a argumentação, para a retórica. A questão principal deles, o objetivo fundamental deles era exclusivamente esse: preparar para a retórica, preparar para a argumentação. Como é colocado aqui, que através dos argumentos era possível se chegar à melhor solução em cada caso. Eles não estavam preocupados em cada caso, e muito menos na solução, mas sim na argumentação, mas sim na persuasão, na forma de conhecimento. Então, dentro desse contexto, pessoal, eu entendo o seguinte: vamos supor, essa primeira aqui é a resposta correta, tá certo? Então, seria a B. Apenas a 1 é verdadeira. Porque o que acontece? Vocês imaginam, no caso de Atenas. Atenas, durante o século V a.C., teve como governante um homem chamado Péricles. E durante o seu regime, tivemos, vamos falar assim, o auge da democracia ateniense. Muito embora, é claro, a democracia ateniense é muito diferente da democracia dos nossos dias. Por, por ser democrata, haver uma democracia em Atenas, muitas pessoas eram impedidas de votar. Por exemplo, escravos, mulheres, então tinham certas exclusões nessa democracia. Então, dentro desse contexto, o exercício da democracia ateniense acontecia na Ágora. E o que é a Ágora? A Ágora era uma espécie de praça pública, onde se fazia política. Então, por meio da argumentação e da retórica, essas duas artes eram muito populares. Na realidade, como sabemos, ainda são, né, bem populares, porque a partir delas era possível convencer os outros de suas opiniões e ideias. Entende? Porque vocês imaginam só a importância que tinha essa arte da retórica, essa arte da argumentação. Porque ali, principalmente, era constituído de jovens de um certo poder aquisitivo. E o objetivo deles era a política, era o status de ser político. Então, o que ocorria? Eles pagavam para os sofistas, na realidade, os sofistas podemos considerar que foram os primeiros a fazer do conhecimento uma profissão, porque eles cobravam desses jovens atenienses por aulas de retórica. E havia um interesse muito grande por parte da sociedade ateniense justamente disso, de poder entrar na política. E para isso era fundamental ter um bom álibi, ter uma boa argumentação, tá certo? Ter uma boa retórica. Mas aí podem perguntar, a gente pode questionar, mas o que eles ensinavam que deixava todo mundo bom, assim, o máximo em oratória e retórica?
Na realidade, os sofistas propagavam a ideia de que o conhecimento é relativo. Isto é, só será verdade aquilo que for útil para a ação humana. Então, com isso, eles alastram a ideia de que nós só conseguimos expressar opiniões a respeito de qualquer tema se tivermos capacidade de argumentar. Ou seja, os sofistas não estavam interessados na procura pela verdade, e sim no refinamento, sabe, da retórica, a arte de vencer discussões. Então, para eles, a verdade era relativa, de acordo com o lugar e o tempo em que o homem está inserido. Tá certo? Então, nesse contexto, pessoal, a resposta aqui, com certeza, vai ser apenas a 1. Vamos lá para a segunda questão. O homem é a medida de todas as coisas. Vimos em sala que um dos principais sofistas que veio em Atenas foi Protágoras, de Abdera, a quem se atribuiu a afirmação acima. Sobre sua correta interpretação, considere: Protágoras é considerado o pai dos sofistas, uma vez que seus discípulos seguiam a sua frase citada acima. Nessa questão assim de ser o pai do sofista, sinceramente eu não li nada a esse respeito. Porém, é claro que ele exercia uma certa liderança em relação aos sofistas. Nem todos podem concordar com ele, mas a grande maioria sim. Então, nesse sentido, eu acredito sim que seja uma resposta correta. Porque o que Protágoras colocava se fazia ouvir pelos seus discípulos, sem sombra de dúvidas. A questão 2, número 2. Protágoras quis dizer que a verdade só é verdade na medida em que alguém a considera como tal. Exatamente. Como coloquei aqui em cima, a verdade, na pergunta 1, na questão 1, que a verdade é relativa na concepção dos sofistas. A verdade trata-se de uma experiência pessoal. Algo pode não ser verdade para mim, mas pode ser verdade para outra pessoa. Então eles entendiam a verdade como algo relativo, algo que vai depender de cada um. Então essa aí, sem dúvida, é correta. A 3. Podemos dizer que Protágoras não acredita na verdade absoluta, pois para ele as coisas só são verdadeiras para um indivíduo que a interpreta como tal, e não de maneira coletiva por todos, sem sombra de dúvidas. Foi isso que eu acabei de falar anteriormente. Essa questão, na verdade, para Protágoras, vai depender de cada um. E outra coisa, como dentro dessa frase, que nós podemos observar, que ele coloca que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o que acontece nessa frase? O que podemos observar também, que na realidade foi a primeira vez que o filósofo coloca o homem no centro do pensamento. Entende? Então, só para fazer esse tipo de observação. Protágoras, nessa questão, foi o primeiro a fazer essa consideração. Então, pessoal, dentro do que nós vimos aqui, entendo que todas as questões são verdadeiras. Tudo bem? Então, até mais.